Tudo bem aí? Como é que vão vocês? Tudo bem? Para um professor ver um PowerPoint desse tamanho, é uma glória, né? A gente nunca viu uma coisa assim. Essa apresentação foi elaborada com um auxílio muito importante e valoroso do professor Eduardo Vasconcelos e da doutora Mariana Almeida. Então, se há mérito nela, é compartilhado com esses dois. O objetivo aqui é falar brevemente sobre a inovação e o caráter importante que ela tem para as empresas hoje, mas focada, trazer para a realidade do serviço público e saber os desafios do serviço público, como podem ser encaixados, como a inovação pode ser encaixada na realidade de vocês. Muito bem. Sim, eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas aos nobres colegas por não chamar Hélio, né? Temos dois Hélios, eu estou destoando aqui da mesa, então eu vou tentar, enfim, última vez, nas próximas eu melhoro. Muito bem. A inovação, senhoras e senhores, é uma palavra de ordem no século XXI. Nessa primeira década do século XXI, o que foi, ao final do século XX, a estratégia. Era pouco provável que uma discussão em alto nível numa empresa não se falasse sobre estratégia da corporação e tudo mais. Hoje se fala em estratégia de inovação. É saber como vamos fazer melhor, fazer de maneira mais eficaz. Como vamos conseguir fazer o que ninguém fez antes, o que ninguém fez ainda. Ou como a nossa empresa ainda não conseguiu fazer. Ser inovador não presume ser o primeiro do mundo a fazer isso. Significa que é o primeiro da nossa empresa a fazer isso, o que já implica um desafio importante. O termo inovação, se a gente procura, por exemplo, no Google ou na Amazon, o termo innovation, né, para ficar mais fácil procurar na Amazon, acha 50, essa pesquisa foi feita ontem, então já deve ter um pouquinho mais, mas 59.500 livros, né, sobre inovação. Eu já li 2, faltam só, mas eu estou no processo, eu chego lá, né? Quando a gente procura no Google, ele traz em 0,2 segundos a resposta de 25 milhões e 200 mil sites que tratam sobre o tema inovação. Essa é em português. Em inglês fica até sacanagem, porque os americanos são quem dominam essa área de conhecimento humano da administração. Então, há muita publicação sobre o tema. Inclusive, esse livro azul aqui tem um capítulo escrito por mim. Então, se vocês quiserem comprar depois, está aqui o preço aqui, a gente faz um preço camarada. Mas, enfim, qualquer um escreve sobre isso, como vocês veem. Mas o que é mais legal é que todo mundo pratica, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Para ser inovador, a inovação está mais numa atitude do indivíduo do que numa técnica. Assim como negociar, que a gente negocia todo dia, com os pais, com os filhos, com o chefe, com a sogra não, mas enfim, negociamos quase com todos, os maridos sabem disso melhor do que as esposas, né? Há muita técnica em negociação, dá para aprender a negociar bem, assim como dá para aprender a inovar bem. Então, o que a escola, o que as faculdades, as universidades, os MBAs podem lhes ajudar é em como inovar melhor, porque o potencial de ser inovador está em todos, naqueles que desejarem. Muito bem. Então, eu vou lhe citar um exemplo. O salto em altura, até as Olimpíadas de 68 no México, era feito assim. O cabra vinha correndo e pulava. Né? Como ele conseguia pular só com as perninhas assim, chamava salto borboleta, como ele consegue pular só com as perninhas assim, é um mistério. Mas o recorde mundial era 1,73 m, que é alto pra caramba. Né? Muito bem. Aí, um sujeito americano, chamado Dick Fosbury, fez o contrário do que todo mundo fazia. Em vez de sair correndo e pular de frente para a barra, ele saiu correndo e pulou de costas para a barra. Desse jeito esquisito, naquela época, em 68. O recorde mundial crescia meio centímetro a meio centímetro, assim como são os recordes mundiais, tá certo? Em altura. Ou se é em velocidade, a cada segundo. Porque romper essa barreira é muito difícil. O Fosbury bateu o recorde mundial em 51 centímetros. Isso, senhoras, essa cara que vocês fizeram é a cara de quem se dá
frente com uma inovação. Se a gente continua fazendo mais do mesmo, o resultado é mais do mesmo. Né? Por incrível que pareça. Não, é verdade, é verdade. Para ter resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. E aí temos uma curva no rio. Fazer coisas diferentes presume assumir riscos. E aí você pode perguntar, tá bom, é legal, mas eu vou assumir risco por quê? Se der certo, herói. Talvez. Nem sempre herói ainda, hein? Agora, se der errado... Esse é um problema do setor privado e também do setor público. O incentivo que as empresas nos dão é ado, cada um no seu quadrado. Né? Se você transcender o seu quadrado, há um risco importante que você toma para si próprio. Então, essa é uma coisa a considerar de maneira importante. Temos alguns exemplos que eu vou citar aqui para frente, de países que conseguiram minimizar esse risco e, portanto, facilitar a inovação. Muito bem. Então, aqui são 2 trechos de artigos científicos que os professores escrevem que, às vezes, servem para alguma coisa. Então, os 2 primeiros falam assim, inovar, senhoras e senhores, é fazer algo novo, introduzir uma nova prática ou processo, que não precisa ser no mundo, pode ser na nossa empresa, criando um novo produto, uma caneta nova, um iPad novo, como alguns de vocês estão se exibindo com ele aí, ou adotar um novo padrão nas relações, seja nas relações internas, seja nas relações entre empresas. Há muita inovação, a Embraer é um exemplo claro disso. Um avião é um grande Lego que se forma pela conjunção de peças e ele voa. Incrivelmente, ele voa, mas são peças de diversos fornecedores. A turbina é de um fornecedor, os aviônicos são de outro, a carcaça, a fuselagem é de outro, e a montagem dessa parceria feita pela Embraer é única no mundo, tanto que os concorrentes já estão copiando. Então, dá para inovar também no relacionamento com parceiros da cadeia de valor, como se costuma dizer na academia. Os autores de baixo falam o seguinte, uma inovação de sucesso envolve a criação, mas não só a criação, a implementação. Então, criar e ter a ideia e fazer acontecer, de produtos, processos ou serviços que resultem em melhorias significativas de eficiência, eficácia e qualidade. Palavras do secretário agora há pouco. E eu não mostrei a apresentação para ele. Juro. Né? É verdade. Ele falou exatamente isso. Melhorar a eficácia, a eficiência e a qualidade. Eu fiquei muito contente quando ele falou isso. Mas já pensou se ele falasse que não precisa? O que eu ia fazer agora? Enfim, Deus ajuda, né? Deus ajuda. Então, o conceito moderno de inovação, que tem evoluído um pouquinho, é o conceito de valor para todos. Não adianta ter valor para a empresa, nem tampouco só valor para os empregados, nem tampouco só valor para os clientes. O valor deve ser compartilhado por todos. A inovação se dá em processos, em produtos ou em serviços, mas também na organização interna, de como nos relacionamos internamente, e do relacionamento com a cadeia, com todos os nossos parceiros. O foco dos CEOs, agora falando mais da parte das empresas, o foco principal dos CEOs, numa pesquisa recente da IBM, feita com 1.200 CEOs do mundo inteiro, é a inovação no modelo de negócio, que é a forma pela qual vamos ganhar dinheiro. A Xerox ganha dinheiro como? Com a máquina de Xerox, tirando cópia, vendendo a máquina de Xerox? Não mais. Já há alguns anos, a Xerox ganha mais dinheiro prestando serviços de reprografia, acho que esse é o nome, que é gestão de documentos. Ela até mudou o nome, agora chama Xerox The Document Company, a empresa de documentos. Então, ela terceiriza o serviço de gestão de documentos de um escritório de advocacia, de um escritório de arquitetura, não só vende a máquina, mas agora criou um outro relacionamento de muito mais valor, tanto para a Xerox quanto para a empresa. Então, a forma como vamos ganhar dinheiro, isso para o setor privado. Para o setor público para que a gente serve? Então, o nosso modelo de negócio serve para quê exatamente? A gente está aqui para atender um anseio público, seja uma empresa privada ou pública. Qual é esse anseio? Como é que podemos atender com as nossas competências, não só esse, como outros também? Vamos ver alguns exemplos em seguida. A inovação se apoia em processos, muito em tecnologia, não essencialmente, mas uma parte importante da inovação apoiada na tecnologia, em liderança, principalmente, nos incentivos corretos,
mas principalmente em pessoas. Não há instituição inovadora, a Newsweek publica as 10 mais inovadoras do mundo, todo ano. Não há uma sequer que não tenha pessoas altissimamente gabaritadas. Então, o foco principal, os senhores e senhoras, são gestores de pessoas. É a sua equipe. No seu microcosmo, a sua equipe é a fonte de inovação para o que você faz. Guarde isso, por favor. Uma pesquisa feita pela Pricewaterhouse, agora em 2012, identificou como a principal preocupação de presidentes de empresas estatais e públicas do mundo, 1.120 deles, 1.201, desculpe, deles, criar e promover uma força de trabalho qualificada. O que vocês estão fazendo aqui hoje, em alguma medida, está alinhado com essa demanda. Muito bem. Sigamos, pois. Um exemplo, há muitos exemplos no setor público de sucesso e de inovação. Então, essa é uma lista muito incompleta. Eu sei que vocês teriam muitos exemplos bons a dar, mas é incompleta, mas pelo menos é uma lista. Então, vamos começar. O primeiro é com um exemplo que vem da Tanzânia. Sabe a Tanzânia? Fica ali, ó. É esse paísinho aqui no canto, no sudeste da África. Então, o exemplo foi o seguinte, é um país, o Fórum Econômico Mundial faz uma lista com 144 países, 144 economias, e as classifica por 12 pilares de atuação. Um dos pilares, que é esse o pilar global, que é a soma de todos, a Tanzânia está em número 86, nesse ranking de qualidade dos serviços públicos e privados. Muito bem. Ela foi democratizada no começo dos anos 90. Eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras para o seguinte. O foco nessa era pós-democratização é a ética e a individualização das responsabilidades. Quando você sabe exatamente pelo que você é responsável, e você pode ser, americanos chamam de accountable, você pode ser responsabilizado por aquilo que faz, facilita você delimitar o seu campo de atuação e inovar naquilo que é exatamente, precipuamente, a sua obrigação profissional. A Lei de Prevenção à Corrupção foi também instituída e o Gabinete de Prevenção à Corrupção responde à Presidência da República. O que mostra claramente, é um sinal claro do que é tolerado e do que não é, do que é possível de ser feito e do que não é. Traça uma linha clara e menos zona cinzenta. Para um país que está se democratizando, isso não é importante, é fundamental. A Lei do Serviço Público, temos uma também já há muito tempo, mas dá foco para profissionalismo, uma capacidade técnica, competência técnica, e mais do que isso, a integridade no trato com as pessoas. E para isso se apoia bastante em tecnologia da informação. Não só o governo fiscaliza o governo, como as partes interessadas, que o americano chama de stakeholder. É sempre legal falar uma palavra em inglês. Sempre que você puder, fale uma palavra em inglês, porque você já se torna mais inteligente naquele minuto. É verdade. É verdade. Então, uma parte fora, eles nunca mais vão me chamar para fazer nada. Então, eu estou aproveitando, é a última vez, eu estou aproveitando. Tá? Tudo bem. Então, as partes interessadas de fora do governo ajudam a aferir o desempenho. Melhor do que o governo falar como o governo está indo, é o cliente falar como você está indo. Porque isso ajuda a ter não só o foco no cliente, que parece que ele tem um alvo nas costas, mas ter o foco do cliente. É enxergar o que ele entende como importante. E temos exemplos muito bons aqui no Brasil disso, exatamente disso, que eu vou lhes mostrar daqui a pouco. Os pontos importantes que eu acho desse pequeno estudo de caso da Tanzânia. O exemplo vem de cima. Aí, mais uma vez, a responsabilidade dos senhores e senhoras, que são um espelho para os funcionários que respondem a vocês nesse momento. As pessoas reagem a incentivos, é um fundamento da economia. Então, dá o incentivo certo e promover aquilo que você quer ver mais. Ter ferramentas adequadas, como as ferramentas de TI, e o envolvimento da sociedade. Alguns exemplos, fica para reflexão. O próximo exemplo vem da Austrália, que você já conhece melhor, né, do que a Tanzânia. Então, ele é número 18 no mundo. O arcabouço legal, falávamos agora há pouco da ouvidoria, né? A ouvidoria foi instituída, a ouvidoria do Estado, em 76, já há bastante tempo, né? Tem uma trajetória longa a ouvidoria.
a liberdade de informação, que também ajuda muito a tornar as coisas transparentes, e quando há transparência, há maior senso ético, inclusive, né? E o código de conduta. Agora, eu queria chamar a atenção, eles elaboraram um guia de melhores práticas. Olha que interessante o que ele fala no guia. Os erros tendem a ser minuciosamente analisados. É verdade, a gente sabe disso. Tanto pelas instituições, como pela mídia. Então, se você fizer uma coisa e errar, as pessoas vão perceber. Agora, os casos de sucesso normalmente passam despercebidos. Isso é um problema. Todo mundo percebe que isso é um problema. Que incentivo eu tenho para inovar, para me arriscar? Se der errado, todo mundo vai ver. Se der certo, nem todo mundo vai ver. Então, esse é um problema que os senhores têm que lidar, né? Eu acho um problema muito bom de tratar. Esse gabinete, o Gabinete Nacional de Auditoria, tem um papel-chave em diminuir o risco do tomador de risco, porque ele valida uma iniciativa de inovação. Eu acho que o risco mapeado vale a pena. Então, segue em frente. Se der errado, estava todo mundo sabendo. Eu não fiz nada que não devia. Tentei, honestamente errei. E um órgão externo àquele que está tomando o risco valida a posição dele. Então, isso diminui a sensação de, ai caramba. O que chama atenção aqui nesse caso? O investimento forte nas lideranças, vocês. Os líderes são constantemente treinados. Isso faz muita diferença, porque eles servem de espelho. Legislação eficiente, formação técnica e uma rede de proteção ao erro honesto. Não há empresa que inove que não tenha uma rede de proteção muito boa ao erro honesto. Falo, por exemplo, de Google e 3M, são empresas que eu conheço muito bem, e elas têm exatamente isso. Erre, conserte, rápido e dê publicidade do seu erro. Avise para todo mundo que você errou. Que é uma lógica diferente da nossa, né? A gente tem um fluxograma. Você errou? Sim. Alguém viu? Não. Então não há problema. Vai lá para baixo. Errou? Sim. Alguém viu? Sim. Dá para pôr a culpa em outro? Sim. Então não há problema. A gente tem essa lógica. A lógica moderna presume que você errou, conta para todo mundo. Se o erro é honesto, você previne que outros errem da mesma forma. Eles vão errar de maneiras diferentes. Você está jogando a favor do seu time quando você aprende pelo seu erro. Isso é muito moderno. Se o erro é pequeno, se o erro é grande, continua escondendo. Um exemplo agora mais próximo de nós, da administração direta, da Sabesp. Eu vou acelerar um pouquinho, porque nosso tempo está curto. Um produto, lembra que a gente falou que inovação pode ser em processo, em produto, em relações e tudo mais? Um produto da Sabesp, que é uma grande inovação, porque atinge vários alvos ao mesmo tempo, é o biossódio, que é um fertilizante orgânico derivado do tratamento de esgoto, que antes era secado e posto num aterro, que é uma coisa muito ruim. Descobriu-se uma utilidade para ele numa pesquisa feita com a Exalc e com uma grande empresa chamada Fibria. E hoje esse resíduo é servido de adubo e vendido com preços subsidiados a pequenos agricultores. Então, não só virou o que era uma despesa, virou uma fonte de renda, como está alinhado com os pressupostos estratégicos da companhia em ser responsável não só economicamente, como também ambientalmente. E isso serve de exemplo para outros. Ter um herói, ou ter um produto que é herói, ajuda como é que fala? A focalizar os esforços. A gente sabe para onde que a gente tem que ir. Isso vira um caso que sai no jornalzinho da empresa, sai na intranet, todo mundo sabe do que somos capazes e para onde temos que ir. Isso ajuda muito a cultura de inovação. Engenharia e construções são dois temas muito caros para a Sabesp. É aqui que ela gasta a maior parte da sua grana. Então, agora, cada projeto de engenharia e construção é um projeto único, que tem um responsável, tem uma equipe, tem metas, tem um sistema que acompanha. Então, individualizou a responsabilidade e deu autonomia para que o gestor decida, no canteiro de obra, o que fazer. Com um gestor bem treinado, isso maximiza a vontade dele e fazer o trabalho bem feito, porque é ele o responsável, e não mais a entidade como um todo. O que, muito brevemente, isso é uma história tão legal, mas pouco tempo para contar, o incentivo ao aprimoramento técnico e contínuo.
Isso é uma vertente importante na Sabesp. A liderança comprometida, as ações são alinhadas estrategicamente e o engajamento a uma causa. Escolha uma causa, uma ou duas, e faça publicidade delas. Caminhando em direção ao final. A Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, lá que atua no norte e nordeste do país, tinha um problema que era vistoriar as linhas de alta tensão. Como elas são centenas de quilômetros, se romper uma linha, apaga uma cidade. É um problemão. Então, eles iam de helicóptero sobre a linha, filmando com uma câmera termossensível. Se tivesse uma pequena ruptura no cabo, a ruptura produz calor, a câmera percebe. É uma tecnologia muito bacana, só que muito cara e muito arriscada, porque a pessoa tinha que ir, dia sim, dia não, fazer o percurso. Com a ajuda do ITA, do Laboratório César, lá no Recife, e com o financiamento da FINEP, eles desenvolveram um veículo autônomo, guiado por GPS. Você programa qual é a rota, o veículo autônomo voa sobre a linha de alta tensão, não só tirando foto, mas filmando, manda em tempo real para a central, e depois ele chega no final e ele volta. Ele não vai embora. E ele volta e você pode estacionar e fazer de novo, quantas vezes você quiser, sem risco de cair aquela porcaria e matar alguém. O máximo pode cair na cabeça de um azarado, mas o cara é tão azarado que ele merece. Né? Mas, enfim, aumentou muito a eficiência, diminuiu o risco. Dá para fazer outras coisas que não só descobrir que tem uma pequena ruptura no cabo. Aqui, esse projeto foi finalista de um prêmio dado em Estocolmo, que é uma coisa muito chique, não, um prêmio em Estocolmo, 600 projetos inscritos, ele foi um dos finalistas. Então, isso ajuda a celebrar e a mostrar do que somos capazes, ajuda a trazer, a tangibilizar o que é inovação aqui. Para a Chesf, inovação é apuro tecnológico, para eles. Para você pode ser um pouquinho diferente, para eles é uma empresa de engenheiros. Então, desculpe, excelência técnica, parcerias, não se conforma com a realidade. Isso é uma força muito poderosa. Coragem institucional. Vamos fazer, se der errado, a gente banca. É uma coragem fazer isso. Muito bem. E celebrar os resultados, que não custa nada, normalmente, e vale muito. O último exemplo, mas talvez o mais valoroso de todos, é o do Instituto da Criança, que fica aqui pertinho, a 200 metros de onde estamos, mais ou menos. A humanização no trato com a criança a humanização é levada às últimas consequências lá. Só que como é que se consegue isso? Como é que se intui na cabeça do cidadão que trata das pessoas que ele deve humanizar? Sabe como eu descobri, conversando com a doutora Mariana? Humanizando o trato da empresa, vamos chamar assim, com o funcionário. Isso é a quintessência do trato, da inteligência, vamos dizer assim. É você incentivar mais o comportamento que você quer, fazendo o comportamento que você quer. Servir de exemplo. Quer ver? Alguns exemplos que se faz lá. Esse projeto Mãe Acompanhante é pioneiro no Brasil. Então, a mãe acompanha a criança durante todo o trajeto eventualmente sofrido do tratamento. Agora, esse outro projeto técnico de diagnóstico menos invasivo, com micrométodos, tira um pouquinho de sangue, tem uma agulha muito fininha, tem um raio-x que tem 70% menos de radiação, são específicos para a criança. Tem um laboratório de transição, não vou ter tempo de falar sobre isso, um manual que explica o que queremos fazer, e todo mundo é treinado. Meu tempo acabou. Esse tratamento... como é o último, estou aproveitando até a última gota. Então, tem em inglês com uma fonte de recurso que eles descobriram, uma fonte única de recurso, que não onera o Estado, tem uma fonte não operacional de recurso, e com ela paga o inglês dos funcionários, que tem desde recepcionista até médico fazendo inglês. On-site. Massagem. Fizeram uma parceria, e os massoterapeutas do Hospital das Clínicas passam 2 vezes por semana lá para fazer massagem nas enfermeiras. Não é fino? Corte de cabelo também, tem uma escola de cabeleireiros que também presta serviço para eles de graça e tudo mais. Enfim,
Semana da Mulher, Momento da Tranquilidade, trata os funcionários com mimo. E os funcionários fazem o que com seus pacientes? Você entendeu, não? Muito bem. Humanização do relacionamento dos funcionários, porque é esse o comportamento que a gente quer no futuro. Indo para o último slide, e conectando esses pontos todos. Inovar tem a ver com criar valor para todo mundo. Não dá para inovar para criar valor para um dos stakeholders. Palavra em inglês. O foco, como o secretário falou, quem sou eu para discordar dele? É eficiência, eficácia e qualidade. Não só um, não só dois, os três. Né? Tem que mirar alto. Não mira baixo, não. A inovação reiterada, que se acerta muitas vezes o alvo, está baseada numa cultura que protege o cidadão do risco. A cultura é, pode tentar, meu filho, pode tentar que se der errado a gente está aqui. Mas pode tentar, se der certo, saímos na foto, se der errado foi ele. Ó. O papel da liderança, senhores e senhoras, é fundamental, daí porque me solidarizo com vocês no aprendizado contínuo. Por fim, incentive mais e criativamente o comportamento que você quer ver. O engajamento, a mobilização pessoal, pela valorização do trabalho, para tornar como o seu trabalho é importante. O Estudo da Criança mostra isso muito claramente, explicando, reiterando como o seu trabalho é importante, mostrando para o cidadão que ele pode levar emoção para o trabalho, que é uma característica que os ocidentais fazem pouco. O lugar de trabalho não é lugar de emoção, é lugar da razão. Isso já ficou para trás. A emoção é muito importante para o trabalho. Bom, com essas palavras, eu mais do que agradeço o tempo e a atenção de vocês. O meu e-mail está disponível. Senhoras e senhores, muito obrigado. Olá, eu sou Roberto Ventura, sócio da EFIX Tecnologia, e agora eu vou falar um pouco sobre sistemas para gestão de pessoas e sobre gestão de pessoas com enfoque em gestão de performance individual. Bom, existem alguns instrumentos que os RHs usam para fazer gestão de pessoas. Entre eles eu posso destacar programas de gestão da performance individual, que visam a avaliação do indivíduo e a sua relação com o seu trabalho e o seu desempenho. Programas de gestão da aprendizagem, que são programas para gerenciar treinamento e desenvolvimento. A gestão do clima organizacional. Aqui a gente faz a avaliação da empresa, não do indivíduo, mas da empresa, pelo olhar das pessoas que participam da empresa. E programas de valorização e reconhecimento do trabalho de cada profissional. E como resultado, a gente busca uma maior motivação das pessoas, a capacitação, o engajamento, maior comprometimento, a criação de programas de sucessão, a integração das pessoas na organização, melhoria na comunicação, redução no turnover e a criação de uma meritocracia. A gestão de pessoas, ela envolve a gente conseguir equilibrar as expectativas da empresa e as expectativas da pessoa em relação ao trabalho. Se houver um desequilíbrio, ou seja, se as expectativas da empresa tiverem um peso maior do que as expectativas individuais, ocorrem alguns problemas, como a insatisfação das pessoas, um alto turnover, desmotivação e redução no compromisso e no engajamento. Portanto, o ideal é que haja um equilíbrio entre a expectativa das pessoas e a expectativa da empresa em relação ao trabalho de cada profissional. Outro ponto que é importante a gente salientar é que nós precisamos buscar pessoas para trabalhar na nossa organização que tenham valores comuns com a nossa empresa. Então, para isso, o primeiro passo é nós sabermos quais são os valores da empresa e depois nós buscarmos no mercado de trabalho pessoas que tenham valores comuns
e tenham sinergia de valores entre os valores individuais e os valores da empresa. Isso vai facilitar a pessoa se adaptar ao ambiente de trabalho e ao ambiente da empresa como um todo. Agora eu vou falar um pouco sobre a gestão da performance individual. Os programas de gestão de performance individual, eles se baseiam em dois tipos de análise. A análise do desempenho e a análise das competências. O desempenho é o que muita gente chama de o que a pessoa fez, né? E as competências é como ela fez aquilo, né? A primeira é uma análise quantitativa, enquanto que a segunda é uma análise qualitativa. As competências são a causa e o desempenho é o efeito, ou seja, se eu tenho competência para desenvolver o meu trabalho, o efeito disso é que eu consigo desempenhá-lo. E toda análise de desempenho é baseada em metas concretas e na avaliação de metas que sejam mensuráveis e a avaliação de competências baseadas em conhecimentos, habilidades e atitudes. O ciclo de avaliação de performance, ele é definido por esse ciclo que aparece aí para vocês, né? Em cada empresa tem o seu ciclo próprio, quer dizer, não existe um padrão que é igual para todas as empresas, mas esse ciclo é o ciclo mais comum, né? No começo do ciclo a gente tem uma definição das metas e objetivos individuais. Durante o período de avaliação a gente tem o acompanhamento dessas metas e dos programas de desenvolvimento individuais, conhecidos como PDI, né? E ao final do período de avaliação a gente tem a avaliação de metas e de competências, as reuniões de feedback, definições do programa de desenvolvimento individual para o próximo período e pagamento de remuneração variável, né, com base no resultado que a pessoa trouxe para a empresa, no resultado obtido na avaliação. Agora eu vou falar um pouco sobre como fazer o contrato de metas, né? Um ponto que é muito importante é o que a gente fala de alinhamento de metas individuais com as metas globais. Então, quando eu defino a minha meta individual, ela deve ter uma relação com as metas globais da empresa, né? Mesmo que eu seja uma pessoa lá embaixo na hierarquia da empresa, o meu trabalho ele tem que ter uma relação clara com as metas globais da empresa. Então, normalmente, o que se faz assim, em primeiro lugar, definir a missão, a visão, os valores, as competências essenciais da empresa. Em seguida, define-se quais são as metas da organização, e isso vai descendo nível a nível na hierarquia, e muitas vezes é um trabalho que sobe e desce. Ele desce os níveis da hierarquia, depois volta, depois desce, até se definir todas as metas da organização. Então a gente define as metas globais, depois as metas das diretorias e das unidades, as metas das equipes, até chegar aí sim nas metas individuais de cada pessoa que compõe a organização. E para a definição de metas, o método mais utilizado é o método SMART, né? Onde cada palavra do SMART tem um significado. Então uma boa definição de metas ela tem que ter essas características, né? Em primeiro lugar, o S do SMART significa específico. Então toda meta precisa ser clara, ser bem escrita, não dar margem à dupla interpretação. Em segundo lugar, deve ser mensurável, ou seja, eu posso medir quanto que eu fiz, se eu fiz ou não fiz. O ideal é que eu consiga medir até em porcentagem, eu fiz 10%, 20%, 30%, 100%, 150%. Né? Em terceiro lugar, ela deve ser um acordo entre duas partes. Né? Uma boa meta, ela não é imposta para uma pessoa fazer, ela representa um acordo. As duas partes estão de acordo, tanto a empresa quanto o colaborador, né, estão de acordo com que ela é uma meta razoável. Né? Em quarto lugar, ela deve ser realista. Não se deve fazer metas que são impossíveis ou irreais e não sejam inexequíveis, porque isso inclusive vai causar problemas tanto para a empresa quanto para o colaborador, que vai tentar executar aquela meta e não vai conseguir, vai acabar
se frustrando com isso, e a empresa que vai definir metas que nunca são atingidas, né? E em quinto lugar, a meta tem que ter um elemento temporal, ela tem que ter um prazo, ela não pode estar perdida no tempo, né? Ela tem que ter um prazo para ser finalizada. Bom, aqui nessa tela a gente apresenta um exemplo de um formulário de acompanhamento de metas, né? Você pode ver que existe a descrição da meta, a métrica de como que ela é medida, né? Qual o produto final, o peso e quanto que eu já tenho de atingimento até o momento. E eu vejo ali, você pode ver várias observações que tanto o colaborador, a pessoa que está executando a meta, quanto o seu gestor podem ir lançando durante o período, indicando quanto que aquela meta evoluiu. Então, por exemplo, na primeira observação ela saiu de 0 e foi para 10% do seu atingimento. Em seguida ela saiu de 10 e foi para 30 e assim por diante. E também a gente pode observar algumas alterações na importância dela em relação a outras metas que esse colaborador passa a ter. Então tem alterações ali de peso. Em um determinado momento ela muda de 30% para 50% e depois de 50% para 100% do peso das metas. Em relação à avaliação de competências, né, primeiro a gente deve estruturar as competências que vão ser avaliadas. Em geral, isso pode ser definido para cada cargo da corporação, e uma das estruturas mais utilizadas em competências é conhecida como CHA, né? Que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, você pode dividir as competências nesses 3 tipos de competência, né? Conhecimentos, competências de conhecimento, eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, conhecer o cliente, conhecer os produtos, conhecimento técnico, tudo ligado a conhecimento, né? Habilidades, posso dar como exemplo comunicação, negociação, gerenciamento de projetos, utilização de software, são coisas que eu sei fazer, né? E atitude, posso dar como exemplo perseverança, iniciativa, autoconfiança. São atitudes que eu tenho em relação ao trabalho. Algumas pessoas da área de RH dizem que conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e a atitude é querer fazer. Uma vez definido o conjunto de competências necessárias para a execução de uma certa atividade, para um determinado cargo dentro de uma empresa, a gente pode fazer uma avaliação da pessoa que ocupa o cargo frente àquelas competências, né? Então, eu posso ter uma autoavaliação, uma avaliação do chefe, né? Avaliação de colegas, avaliação de subordinados, de clientes, de fornecedores. Quer dizer, eu posso ter várias avaliações da mesma pessoa, feito por várias pessoas frente àquelas competências. Isso é o que a gente chama de avaliação 360 graus. Quer dizer, a pessoa é avaliada, pessoas que compõem toda a sua volta, todos os 360 graus, desde o chefe, subordinado, colegas, etc. E por que isso é feito? Porque toda avaliação de competência ela tem um elemento de subjetividade, né? E para reduzir essa subjetividade, a gente busca várias visões, né? Para ver se essas visões estão alinhadas ou se existe aí alguma discrepância muito grande entre as visões, né? E com isso chegar mais próximo e mais objetivo do que aquela pessoa realmente tem em relação àquelas competências. Uma boa forma de se avaliar competências é você descrever bem a competência que você vai avaliar. Quer dizer, por exemplo, para mim, foco no cliente tem um significado, para você pode ter outro, né? Então, o que significa foco no cliente para a nossa organização? Então, é melhor a gente descrever o significado e para que fique claro para todas as pessoas da organização o que é foco no cliente para aquela organização. E na hora que eu for avaliar uma pessoa em foco no cliente, também é bom a gente usar um outro artifício, que é o que se chama de comportamentos observáveis, né? Ou seja,
eu não vou avaliá-lo na palavra foco no cliente, eu não vou avaliá-lo na descrição foco no cliente, mas eu vou observar se ele executa determinados comportamentos. Por exemplo, será que essa pessoa compreende as necessidades dos clientes internos e externos? Quanto que ela compreende? É uma coisa que eu consigo observar no dia a dia dela? Será que ela negocia com diferentes clientes de acordo com suas necessidades específicas? Né? Quanto que ela negocia? A gente pode colocar uma escala de frequência, negocia pouco, negocia muito. Né? E com isso eu construo uma competência com mais clareza. Quer dizer, quais são os comportamentos que compõem aquela competência e o que ela significa para a minha empresa. Como vocês podem ver no formulário que está sendo apresentado aí na tela. Uma vez feita a avaliação de competências, nós podemos tirar vários relatórios analíticos. Um dos mais utilizados é o relatório que traz a análise de gap. Né? Nesse relatório você pode ver a avaliação por cada tipo de relacionamento as pessoas que avaliaram determinado indivíduo. Por exemplo, a autoavaliação, a avaliação do chefe, do colega, de um fornecedor interno. E a gente pode ver ali nesse gráfico que aparece na tela o resultado de cada avaliação para cada competência. Né? A gente vê ali a área vermelha, que é a área abaixo do esperado, o amarelo é o que está dentro do esperado e o verde é o que está acima do esperado. Né? E do lado direito do gráfico a gente pode ver quais foram os gaps, tanto os gaps positivos quanto os gaps negativos. Né? O que está em amarelo é o que está dentro do esperado, o que está em verde são gaps positivos, ou seja, aquela pessoa tem aquela competência num nível até além do que é esperado para o cargo dela, e o que está em vermelho, no caso desse gráfico que aparece na tela, a competência foco no cliente, é uma competência que é deficiente naquele profissional e que precisa ser desenvolvida. Então, essa competência vai ser objeto de um programa de desenvolvimento para que ele possa desenvolvê-la e estar no nível esperado para o seu cargo. Uma vez feita uma avaliação de competência e depois que a gente conseguiu identificar os gaps negativos, ou seja, quais são as competências em cada pessoa da organização que tem que ser desenvolvida, né? Quais são os gaps negativos, quais são as competências deficientes. Aí nós podemos criar o que a gente chama de PDI, os Programas de Desenvolvimento Individual. Né? Nessa tela aqui a gente vê uma lista de pessoas que teve gap numa competência específica que é trabalho em equipe. Então, se a gente tiver apoio de um sistema, a gente consegue extrair listas e criar planos de desenvolvimento conjuntos, né, coletivos. Eu vou pegar todas as pessoas que têm deficiência na competência de trabalho em equipe e vou trabalhar essas pessoas em conjunto para que elas desenvolvam essa competência em conjunto, e com isso eu economizo recurso e ganho também tempo. Um estudo que é bastante interessante de ser realizado é o estudo de correlação entre resultado de competência e atingimento de meta. Nessa tela que está sendo apresentada, a gente vê a correlação entre a competência trabalho em equipe, né, e o atingimento de metas, e nós podemos ver que o índice de correlação é de 0,89, quer dizer, isso é um índice significativo. Esse é um índice que varia de 0 a 1, quando está mais próximo de 1 a correlação é maior, né? Se for igual a 1, em geral é uma linha reta, né? E quando está próximo de 0 é que não existe correlação. E ele indica o quanto que a variável que está no eixo X influi na variável que está no eixo Y e vice-versa. Então, nesse caso que a gente está vendo no gráfico, cada pontinho vermelho é uma pessoa que foi avaliada, e você vê que as pessoas que têm melhor avaliação na competência trabalho em equipe também têm um maior atingimento de metas. Portanto, a gente pode concluir que se nós desenvolvermos essa competência, né, nós investirmos no desenvolvimento da competência trabalho em equipe, nós vamos também aumentar o atingimento das metas dessas pessoas. No exemplo que está sendo apresentado agora, a gente vê uma competência que tem baixa correlação com metas.
Então existem pessoas bem avaliadas na competência e que tiveram um resultado ruim de atingimento de metas e vice-versa. Quer dizer, pessoas que tiveram um bom resultado e foram mal avaliadas na competência, ou pessoas que foram bem avaliadas na competência e tiveram bom resultado. Ou seja, não existe correlação nenhuma. Portanto, se eu investir no desenvolvimento dessa competência, eu provavelmente não vou alterar o meu resultado de metas. Ele vai continuar parecido com o que já está. A partir de uma análise de correlação de várias competências, ou todas as competências que compõem o nosso modelo de competências, eu consigo extrair um gráfico que me mostra as competências que têm maior correlação com metas para as competências que têm menor correlação com metas. Esse gráfico, basicamente, ele me indica qual que é o meu programa de prioridade de treinamento. Ou seja, eu vou preferir treinar e desenvolver aquelas competências que têm maior correlação com metas, porque elas necessariamente vão me trazer mais resultado a curto prazo. Outro elemento muito importante na gestão de pessoas é o que se chama de plano de carreira, né? Ou seja, uma pessoa quando ingressa numa organização, se ela tiver um plano claro de carreira, isso dá um horizonte para ela de como que ela pode evoluir no futuro dela dentro da organização e inclusive pode orientá-la em como conseguir galgar novas posições na carreira mais rapidamente, né? Em geral, os planos de carreira são baseados em competência, ou seja, para cada posição dentro de uma determinada carreira ou num determinado eixo de carreira, eu tenho determinadas competências que são exigidas e com um determinado nível de avaliação. Então, nesse slide que está sendo apresentado, você vê, por exemplo, um eixo de carreira em que a pessoa parte como analista de negócios, depois vai para analista de negócios pleno, sênior, passa para gerente de projetos, nível 1 e nível 2. Né? E para cada uma dessas posições, ela tem determinadas competências com um determinado nível que é exigido. Com isso, a pessoa que está na carreira, ela consegue ver o próximo nível e quais competências ela precisa desenvolver para atingir aquele nível. É uma forma clara e estruturada de se comunicar para as pessoas como que ela vai evoluir dentro da empresa e de fazer um trabalho de promoção justo e correto dentro de uma organização. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer alguns fatores que eu considero que são críticos na implantação de um trabalho de análise de desempenho, né? Em primeiro lugar, para a gente ter sucesso e para que seja bem sucedido esse programa, é necessário transparência, clareza na comunicação, né? Todas as regras têm que estar muito claras, muito bem comunicadas e transparentes para todos os envolvidos, tanto o RH quanto as pessoas que estão participando do programa. Em segundo lugar, a simplicidade, ou seja, modelos muito complexos a gente já viu que não funcionam. Os modelos têm que ser simples, têm que ser fáceis de entender porque a gente está trabalhando muitas vezes com organizações que têm muitas pessoas e a simplicidade ajuda as pessoas a entenderem bem o modelo e comprarem a ideia. Outro ponto que é fundamental é a flexibilidade e a capacidade de adaptabilidade a novos contextos. Os contextos mudam, as empresas mudam, os mercados mudam e o nosso programa de gestão de desempenho também tem que se adaptar a essas mudanças, né, esses novos contextos. Também é muito importante que haja o entendimento da relevância da ferramenta. Quer dizer, as pessoas que estão participando têm que entender a importância daquilo para o seu trabalho e por que aquilo faz diferença tanto no trabalho individual como na gestão da empresa como um todo. Como que aquilo se agrega à gestão da empresa e à gestão estratégica da empresa e aos resultados da empresa que a pessoa participa. E um outro ponto que é muito importante é a cultura de feedback. Quer dizer, o feedback é o diálogo entre
o colaborador e o seu gestor, entre as lideranças e as pessoas que participam da organização, muitas vezes não há diálogo. E é muito importante que haja. Então, uma das ferramentas que os RHs colocam muita importância é a ferramenta de feedback. Como dialogar de uma forma estruturada e principalmente dialogar. E dialogar bastante, um diálogo entre o gestor e os seus subordinados, né? Com isso, eu termino essa apresentação, né? Essa é uma introdução ao tema de avaliação de gestão de avaliação de pessoas, de gestão de performance individual. E se você tiver mais interesse, por favor, entre em contato conosco, né? Futuramente nós vamos apresentar outros temas relacionados a esse.